A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo do canal e não nos conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filho da CEDEB e também CEJADB. Neste canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, toda terça a lição dos jovens, na quarta dos juvenis, na quinta dos adolescentes e na sexta-feira dos pré-adolescentes. E nós temos uma ótima notícia, viu? Nós somos agora um canal completo. Por quê, pastor? Porque agora nós estamos postando vídeos também com relação a dinâmicas. Se você é aquele professor que toda hora tem que ter uma dinâmica, você está no canal certo. Porque agora todos os nossos vídeos nós temos agora dinâmicas também para todas essas classes que nós estamos comentando em nome de Jesus. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar inspiração cada vez mais para que nós possamos produzir dinâmicas segundo a vontade do Senhor e que seja eficiente para a sua escola bíblica dominical. Agora, por exemplo, estamos estudando aqui a lição dos juvenis e nós estamos na quarta lição, que vai trazer por título Cronologia no Novo Testamento. Eu quero crer que muitos professores, quando lerem esse tema, ficaram bastante preocupados. Viu? Meu Deus do céu, como é que eu vou ensinar isso? Pode ficar despreocupado, porque o canal Descomplicando a Teologia vai estar lhe ajudando a compreender esse assunto, tá bom? E se você é professor da escola dominical, eu sugiro que você faça perguntas aos seus alunos no início da sua aula. Eu acho super importante se você abordar o tema. Por exemplo, perguntar aos seus alunos o que eles sabem a questão de cronologia, o que eles sabem acerca do Novo Testamento, se eles sabem o livro do Novo Testamento, se eles conhecem alguma história do Novo Testamento, para que você possa compreender qual é o entendimento da turma com relação ao que vai ser estudado. Então é importante você fazer algumas indagações, fazer algumas perguntas. E isso ajuda muito a compreender o assunto, tá bom? Mas já digo, essas perguntas que você faz sobre cronologia, qual foi o primeiro fato, o primeiro milagre que Jesus realizou, quando foi que Jesus apareceu em público, esses fatos assim, por exemplo, é somente você estar perguntando aos seus alunos. Não se preocupe em responder agora não, porque no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas, tá bom? No ponto 1 da nossa lição, vai trazer por título Os primeiros cristãos sagradas escrituras. Nós estudamos no primeiro trimestre a questão do Velho Testamento. E nós aprendemos que os judeus têm a Bíblia dos judeus tem cerca de 24 livros. E a nossa Bíblia tem cerca de 39. Olha só, por que essa diferença, pastor? A Bíblia dos judeus tem 24 livros. A Bíblia nossa tem 39. Existe a diferença? A Bíblia dos judeus é diferente da nossa? Pode ficar despreocupado que não. A nossa Bíblia é a mesma Bíblia dos judeus. A única diferença é porque os profetas menores, que são 12, de Daniel até Malaquias, para eles é somente um livro só. Eles colocaram somente um livro. E também os livros que é 1º e 2º Reis é um livro só. 1º e 2º Crônicas é somente um livro. 1º e 2º Samuel é somente um livro. Então, por causa disso, esses livros é somente um. Então, logicamente, para ele vai ter menos quantidade de livros. Por eles formam o canon com 24 livros, tá bom? Por isso que eles conseguem formar 24 livros e nós temos 39. Mas o teor é a mesma. Nós aprendemos também que lá no período interbíblico, você sabe que Alexandre o Grande, ele pediu que fosse confeccionado a Bíblia chamada Septuaginta. Você sabe o que significa Septuaginta? Deixa aí nos comentários, viu? Septuaginta. Que a Septuaginta nada mais é que a tradução do hebraico, porque a Bíblia no Velho Testamento foi escrita no hebraico, pudesse ser traduzido para o grego. Porque o grego era a língua falada por todo mundo. Todo mundo falava o grego naquele período. O próprio Jesus Cristo falava também grego. Então, a Bíblia Sagrada foi traduzida do hebraico, que foi escrito original na questão do Velho Testamento, e passou agora a ter uma versão escrita. Cerca de 72 escribas se reuniram e escreveram a Bíblia Sagrada, copiaram, os escribas escreveram toda a Bíblia Sagrada. E daí torna a Septuaginta. Então, possivelmente, muitas das vezes que Jesus faz referência, Jesus está fazendo menção com relação à Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Só que a Bíblia Sagrada, nós já aprendemos também, não tinha esse nome. O termo que é utilizado é Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a Lei de Deus. Quando se refere a isso, está se referindo acerca da Palavra de Deus, o que nós hoje chamamos de Bíblia Sagrada. Você sabe quem colocou o nome de Bíblia na Bíblia? Que se você for ver dentro da Bíblia Sagrada, não tem esse nome. Só tem apenas na nossa capa. Sabe por que isso? Porque só passou a ter esse nome, salvo engano, depois de 450 anos, por um apóstolo chamado João Crisóstomo. Ele que colocou o nome de Bíblia, de a própria Bíblia. Por que isso? Porque a Bíblia, essa palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros. Então esse homem de Deus, chamado João Crisóstomo, ele percebeu que a Bíblia Sagrada é uma coleção de pequenos livros. Então por isso que ele nomeou todas as Sagradas Escrituras juntas, formam a Bíblia Sagrada, que significa coleção de pequenos livros.
Então, quando os apóstolos ali fariam menção da palavra do Senhor, está se referindo acerca do Velho Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Eles estavam vivendo ainda no Novo Testamento, mas não tinha sido escrito ainda, tá bom? Tudo indica que o primeiro livro só vai ser escrito cerca de 40 e poucos anos depois de Cristo. Ou seja, praticamente quase 10 anos depois da morte de Jesus que o primeiro livro foi escrito. E você sabe qual foi esse livro? Deixa aqui nos comentários, viu? E daqui a pouco eu respondo. Então, irmãos, agora o interessante também com relação à Bíblia é que o Velho Testamento, ele está contido muitas coisas no Novo Testamento. Por exemplo, né, o comentarista colocou aqui, Jesus Cristo, ele fez menção de algumas passagens do Velho Testamento. Jesus citou a questão do profeta Jonas, e tem gente dizendo que a história é mentirosa. Tem gente dizendo que não é verdadeiro. Se o próprio Jesus fez menção disso, como é que é uma ficção, se o próprio Jesus utilizou para ensino? A mesma questão com a rainha de Sabá também, Jesus faz menção. Jesus também mencionou a questão da morte de Abel e Zacarias. Então o que é isso, velho? Sendo vivificada, se tornando novamente até vidas no Novo Testamento. É por isso, irmãos, que o Velho Testamento ele tem utilidade sim. Nós precisamos ler, nós precisamos aprender, nós precisamos estudar a vida dos homens de Deus, para que nós possamos entender qual a vontade de Deus para com as nossas vidas também. E também, quando Jesus faz menção dessas histórias, Jesus está confirmando que o Velho Testamento também é a palavra de Deus. Jesus, mas vários autores da Bíblia Sagrada fez menção de referência com relação ao Velho Testamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo citou a questão do remanescente de Israel. Já também escrito aos Hebreus, falou acerca dos heróis da fé, que é uma leitura fantástica. Quer ler um bom livro? Lê o livro de Hebreus, principalmente capítulo 11, que vai falar acerca dos heróis da fé. Também é testemunhado a questão do Velho Testamento, a questão de Caim, a questão de Abel, a questão de Enoque, Noé, Sara, Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Ou seja, são pessoas do Velho Testamento que o Novo Testamento vai reforçar e vai confirmar que aquelas histórias vividas são verdadeiras, foram histórias verdadeiras. Tanto que Jesus confirma tudo isso e os apóstolos também. Sem falar que o próprio Satanás ele é citado também como antiga serpente, como está no livro de Gênesis. Por que isso? Para confirmar que o Velho Testamento ele é legítimo, ele tem autoridade também para com as nossas vidas em nome de Jesus. Por isso, irmãos, que não tem essa desculpa. Eu só tenho que ler o Novo Testamento. Não, você tem que ler a Bíblia Sagrada toda. Eu só tenho que seguir as coisas do Novo. Não, você precisa entender toda a Bíblia Sagrada. É claro, evidente, que existem coisas do Velho Testamento que ficaram para o Velho Testamento. Nós não precisamos mais sacrificar animais. Nós não precisamos estar guardando as questões civis de Israel, mas a lei moral de Deus, o nosso comportamento também tem que ter moralidade. Precisamos ter conduta. Tem coisas que nós não podemos fazer porque ofende a natureza de Deus. Nós não podemos pecar contra o outro. Nossa vida tem que ser íntegra, tem que ser santa com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Velho Testamento já abordava isso, mas agora o Novo também veio para ratificar, veio para confirmar a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus do céu, viu? Eu acho que só por essa aula já vale o seu like, viu? Vocês esqueceu de dar seu like, por gentileza, não custa nada, deixa seu like aí, por gentileza. E puder também, deixa um comentário, se ficou em dúvida, pergunte, faça o seu questionamento, nós estamos aqui para estar lhe ajudando. E se você não se inscreveu, tá na hora de se inscrever. Se inscreva no canal aí, agora sim, viu? Pai do Senhor, e muito obrigado. Vamos agora para o nosso segundo ponto, compilação do Novo Testamento. É conhecido de todos, irmãos, que a Bíblia Sagrada no Novo Testamento demorou cerca de, no máximo, 100 anos para ser escrito. Para ser vivido e também ser escrito. Demorou cerca de 100 anos. E essa exigência também, muita questão é o seguinte, mas quais livros foram inspirados por Deus? Quais livros desses tiveram realmente inspiração? Quando foi que a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, recebeu essa autoridade de ser inspirada, de ser a palavra de Deus, e não somente ser um livro comum? Que existem muitos livros bons, interessantes, inspirados por Deus, mas não estão na mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Olha, eu, por exemplo, sou autor do livro. Olha o meu livro aqui. É esse aqui, ó, meu livro, Descomplicando a Teologia. É meu livro. Graças a Deus me inspirou, me deu entendimento. Mas um livro desse, por exemplo, não está nem hipótese nenhuma na mesma autoridade da Bíblia. A inspiração para escrever a Bíblia Sagrada, Deus parou de dar essa inspiração até o livro de Apocalipse que foi dado por João. Escrever a Bíblia Sagrada, escrita por volta do ano 95, antes do ano 100 da era cristã. Tá bom? Agora, como foi que aconteceu essa autoridade? Quem foi que disse, não, a Bíblia Sagrada é inspirada? Quem escolheu quais os livros deveriam ser inspirados e quais livros não deveriam ser inspirados? Porque você sabe muito bem que existem muitos outros livros também que foram escritos em épocas diferentes e que não receberam o selo de autêntico, não foram reconhecidos como inspirados por Deus, tá bom? O comentarista ele colocou aqui na sua lição a seguinte: reconhecimento definitivo e fixação do Novo Testamento, do Canon, ocorreu no terceiro concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Foi quando teve a autenticidade de ser que são inspirados por Deus.
tá bom? Antes, porém, no ano de 367 d.C., uma lista com os 27 livros foram publicados por Atanásio, patriarca de Alexandria, aceito em 393. Ou seja, existia uma grande questão quais os livros eram inspirados por Deus e quais livros não eram inspirados por Deus. Por isso, a igreja e os líderes da igreja naquele momento se reuniram todos para poder analisar, para verificar quais livros tinham inspiração de Deus ou não. E é claro que foi observado alguns critérios. Por exemplo, quem escreveu o livro era de suma importância para ser inspirado por Deus. Quem escreveu andava com Jesus? Quem escreveu era seguido por Jesus? A tradição da igreja, a igreja também acreditava na inspiração daquele livro? Os seus ensinamentos estavam condizentes com o que ensinou Jesus, com o que ensinou também os apóstolos? Então foi feito vários critérios para que esses livros pudessem ser aprovados como autêntico. Mas eu deixo bastante claro o seguinte: não é porque os homens disseram que a Bíblia Sagrada é autêntica que ela é autêntica, não. Ela é autêntica porque quem inspirou a Bíblia foi o próprio Deus. Não é porque os homens aceitaram ela como autêntica que tornou-se autêntica, não. A Bíblia Sagrada ela é autêntica desde que foi escrita. A autenticidade não foi dada pelo homem. Agora, o homem houve o reconhecimento. O homem percebeu que aquelas escrituras que estavam na mão deles foram inspiradas por Deus e servia de regra, de conduta, de disciplina, de doutrina para com as nossas vidas. Tá bom? O comentarista daqui ainda, ele deixou aqui bastante claro o seguinte: como é que acontece a formação dos livros? Por exemplo, a Bíblia Sagrada, nós já sabemos que não está em ordem de ano, ou seja, o primeiro livro a ser escrito não foi o livro de Mateus, mesmo que o livro de Mateus está escrito em primeiro lugar, mas o primeiro livro dificilmente foi o livro de Mateus. Os livros também não contam as histórias, o primeiro fato ocorrido. Não inicia contando toda a história do início. Às vezes tem parte no meio, tem coisa acontecendo no final. Não existe uma preocupação cronológica, que é o título da nossa lição. Olha, cronologia do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada ela não tem essa preocupação. Ela não foi escrita para trazer o primeiro fato, o que Jesus fez primeiro, o que Jesus fez segundo, o que aconteceu antes. Não. A Bíblia Sagrada vai se narrando vários fatos. Agora, estudando, nós podemos definir quais são os fatos primeiros. Mas o comentarista deixou o seguinte: existiam 3 formas de organizar a Bíblia, de acordo com a tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata, feito por Jerônimo. Ou seja, de acordo com essa tradução da Vulgata, que nós até utilizamos ela também, tá bom? E também da Igreja Católica. Na segunda, quando encontramos organizados de acordo com as datas em que for escrito. Ou seja, na primeira forma que a Bíblia é organizada é como organizou Jerônimo na sua tradução Vulgata. É a primeira forma dele. Então, todo mundo acaba repetindo essa história. Existe a segunda forma também que é organizar, que é encontrarmos organizados de acordo com as datas em que for escrito. É questão cronológica realmente. O primeiro fato está no que aconteceu primeiro, depois o segundo, o terceiro fato, assim por diante. E existe também a terceira forma de organizar, que está aqui. Na terceira ordem, os livros seguem de acordo com a sequência dos acontecimentos, ordem histórica e cronológica. Tanto que já existe Bíblia, irmão, cronológica, que o primeiro fato ocorrido, que o primeiro milagre de Jesus que ocorreu foi a questão de Caná da Galileia. Então a primeira história de milagre é essa história a ser contada. Então existe até a Bíblia, que existe a cronologia bíblica, que você vai ler, é totalmente diferente da nossa Bíblia convencional. Por que isso? Porque ela leva em conta a questão do tempo, da ordem que foi feito, da organização que foi feito, do período que foi feito, para que possa ser um entendimento. 3 formas de organizar a Bíblia. Primeiro, seguindo a ordem da Vulgata Latina, feita pelo Jerônimo. Pronto. A segunda forma é escrever de acordo com os fatos e a história, tá bom? Seguir as normas, seguir as datas registradas na história. E o terceiro ponto é seguir a ordem histórica e cronológica dos fatos. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia deles, então, não seria Mateus. Já que Mateus não foi o primeiro livro, tudo indica que o primeiro livro escrito foi o livro de Tiago. Então, nessas Bíblias que tem a preocupação cronológica, o primeiro livro que está na Bíblia deles é Tiago, porque, segundo eles, foi o primeiro livro a ser escrito. Deu para entender até aí? Esse nosso terceiro ponto, viu? Vai estar lhe ajudando bastante. Por exemplo, a ordem em que os livros foram escritos. Olha só. O comentarista aqui, ele trouxe o seguinte, que o primeiro livro foi escrito no Novo Testamento, tudo indica que foi a epístola de Tiago, tá bom? Abre um parênteses para dizer o seguinte: esse que escreveu a epístola ao Tiago não é o Tiago apóstolo de Jesus, não, porque esse morreu logo no início da história da igreja. Aquele Tiago que foi preso juntamente com Pedro, ele morreu, foi o Tiago apóstolo. Esse Tiago daqui que escreveu é Tiago, irmão de Jesus. Ele era irmão de Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? Tiago foi escrito, tudo indica, de 45 a 49. Posteriormente, acredita-se que foi o livro de Gálatas, cerca de 49 depois de Cristo, depois Tessalonicense, cerca de 51 depois de Cristo, livro de Coríntios, 55 depois de Cristo, livro de Marcos, 55 depois de Cristo, Romanos, 57 depois de Cristo, Mateus por volta de 60 depois de Cristo, Lucas a cerca de 60 a 63, primeiro livro de Pedro, 60 a 63,
Tem mais ainda, Colossenses, Filemão, Efésios, aproximadamente 62 anos depois de Cristo, Filipenses, Atos dos Apóstolos, Timóteo, Tito, Pedro, Timóteo, Hebreus, Judas, João e Apocalipse. Isso aqui é a ordem que provavelmente a Bíblia foi escrita. O primeiro livro, livro de Tiago, e o último livro escrito por apóstolo João foi o livro de Apocalipse, tá bom? Essa possivelmente foi a ordem do Novo Testamento, desde o primeiro livro até o último livro. Mas pastor, isso é importante porque, para você que é estudioso da palavra, é necessário você entender como os fatos ocorreram. O que veio primeiro, qual foi a história que aconteceu primeiro, qual foi o primeiro milagre de Jesus, qual foi a primeira história de Jesus e assim por diante. Já com relação aos evangelhos, nós percebemos o seguinte: o primeiro evangelho a ser escrito, tudo indica que foi o evangelho de Marcos. E olha que Marcos é o menor livro. Esse Marcos também daí, aquele Marcos que foi com Paulo na primeira viagem missionária e abandonou Paulo e retornou para sua terra. Paulo ficou bastante triste com ele, mas depois, graças a Deus, Deus operou o milagre e houve um grande perdão, tá bom? Então esse Marcos era aquele que andava com Paulo, mas voltou para sua terra e deixou bastante Paulo triste. Mas ele foi quem escreveu o livro de Marcos, que possivelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. Há quem diga que as pessoas até pegaram o próprio Lucas, o próprio Mateus, pegou algumas histórias do livro de Marcos e colocou na sua. É por isso que esses três livros, Marcos, Lucas e João, contam a mesma história, porque acredita-se que eles pegaram da mesma fonte, pegaram do mesmo local. É por isso que as histórias sempre são contidas, as mesmas histórias estão nesses três livros. Já o Evangelho de João ele é totalmente diferente, porque ele tem a intenção de apresentar Jesus como Deus, como Filho de Deus, aquele que tem poder para perdoar pecado, aquele que pode dizer, levanta e anda, mas também diz, perdoados estão os teus pecados em nome de Jesus. Meu Deus do céu, viu? Que lição maravilhosa, viu? Mas já quero dizer o seguinte para você, se você estiver gostando do nosso canal, se inscreva por gentileza. Mas pastor, eu gostaria de receber mais ajuda, de subsídio teológico. O senhor tem um quê? Veja só, nós estamos dando oportunidade agora a todas as pessoas que quiserem ser membro do nosso canal se tornarem membro. Os membros do nosso canal, irmão, nós estamos mandando um slide preparado com a minha aula. Eu estou mandando slide para você. Nós também temos dinâmicas, viu? Tanto que a dinâmica dessa aula já está disponível no canal, viu? Então nós mandamos para quem é membro, slide da aula, a dinâmica por escrito, a dinâmica em vídeo, um vídeo chamado para você enviar para os seus alunos, para que eles já possam introduzir no assunto, um despertador, que é um sucesso o nosso despertador. Todo dia nós mandamos também uma leitura diária, para que você possa enviar para os seus alunos. Então são cerca de 20 benefícios para as pessoas que são membros. Vou deixar aqui para facilitar a sua vida os 20 benefícios, tá bom? Então nós damos todo o suporte para você que é professor de Escola, tiramos suas dúvidas, colocamos artigos, disponibilizando alguns livros em PDF para que você possa estudar cada vez mais da palavra. Pastor, eu quero ser membro, o que é que eu faço? Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você entrar no grupo de informações. Quando você entrar no grupo eu vou lhe chamar para que nós possamos assim estar conversando e vou lhe explicar tudo. Pastor, paga alguma coisa? Pode ficar tranquilo, que é bastante barato. Precisa pagar porque existe uma pessoa que está preparando todo esse material e envia para você na segunda-feira, tá bom? Na segunda-feira nós estamos enviando todo esse material. Acorda, acorda, classe geração eleita, é hora da nossa EBD. Professor Carlito aguarda vocês. Domingo, 9 horas, é hora da EBD. Material para os membros, porque ele vai ter uma semana para estar estudando e aplicar a melhor aula possível em nome de Jesus, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Vamos agora para o nosso quarto ponto, dia dos fatos. Olha só, no ponto 2 nós estudamos a compilação do Novo Testamento, como nós temos na nossa Bíblia, que normalmente segue a orientação da Vulgata Latina, tá bom? No ponto 3, nós já vimos a ordem cronológica, qual livro foi escrito primeiro e qual livro foi escrito por último. Nesse quarto ponto aqui, agora vai trazer aqui da cronologia dos fatos. Qual fato ocorrido no Novo Testamento? É isso que nós vamos estar estudando. E nós já percebemos aqui o seguinte, que toda a Bíblia Sagrada ela tem uma conexão. Cada livro ou cada história ela sempre vai ter uma conexão, porque a história acontece depois de outra. Por exemplo, por isso que você vai ver sempre aqui na Bíblia, né? Depois dali, no dia seguinte, adiante, tudo isso aqui indica uma correlação, uma continuidade dos fatos. Jesus realizava um milagre aqui e no dia seguinte, ou seja, Jesus acontece um milagre aqui e no outro dia ele foi operar outro milagre. Por isso que quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos observar a história seguinte, quem estava nessa história,
Qual era o lugar que estava nessa história? Qual foi a cidade, se era de dia, se era de noite? Qual era o local que estava? Quem participou dessa reunião? Quem participou desse milagre? Para que nós possamos entender qual fato está se tratando. Então a Bíblia Sagrada, existe uma conexão dela. A Bíblia Sagrada não são fatos isolados. Claro que a vida de Jesus, o ministério de Jesus aqui, que demorou cerca de 3 anos, uma coisa estava ligada à outra, tá bom? Um milagre seguia uma sequência da outra. E aqui o comentarista, ele trouxe pra gente cerca de 20 fatos, por fatos cronológicos. Por exemplo, o primeiro fato que ele destaca aqui, está aqui no ponto 1, é o nascimento. Por exemplo, o primeiro fato seria o nascimento de Jesus ou o anúncio do nascimento de João Batista. Me diga aí, qual é o primeiro fato do Novo Testamento? O anúncio do nascimento de João Batista. Então, no decorrer, nós vamos estar vendo cerca de 20 fatos, que vai narrar acerca dos fatos cronológicos, qual foi o primeiro fato que aconteceu e qual o último fato que aconteceu com relação aos evangelhos. Tá bom? Então, eu espero que você estude, que você leia. Está aqui na nossa lista, gente. A dinâmica também está sensacional dessa aula. Eu espero que você goste, que seja útil para a sua vida, que você possa aprender cada vez mais. Mas nesse item 4, deixa claro que nós precisamos ler a história, os fatos. Qual foi o fato que ocorreu? Jesus curou quem primeiro? Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Qual foi o segundo milagre? Qual foi o terceiro milagre? Quando Jesus operou isso? E para que nós possamos perceber, devemos analisar o dia que foi ocorreu, se era de manhã, se era de tarde, quem estava presente, qual era o local, porque assim nós vamos ter um conhecimento geral da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus de Nazaré. Mas já quero lhe agradecer porque você está conosco, quero lhe agradecer por ter se inscrito no nosso canal, que Deus possa lhe abençoar, lhe cobrir com todas as sortes de bênçãos, em nome de Jesus, viu? Eu quero deixar aqui a paz do Senhor, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por ter se inscrito no nosso canal, muito obrigado por ter deixado o like, por ter deixado seu comentário, e que cada vez mais Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus, tá bom? E venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e tenha vários benefícios. Venha ser membro.